que existe a história de Débora na Bíblia. É isso que eu queria abordar com vocês, principalmente vocês que estão na internet assistindo conosco, visto que nós temos um público-alvo que é literalmente tratado, sarado, então eu creio que essa mensagem realmente é para você, né? E em paralelo a isso, como diria meu filho na fé Paulino, não esqueça de clicar no sininho da notificação para receber as próximas mensagens que estão por vindo, nem fazer parte dessa grande família. Amém? Nesse momento, nós estamos com aproximadamente 400 inscritos no canal e eu glorifico a Deus por cada um daqueles que tem decidido, diante de tantos conteúdos, escolher fazer parte dessa família. Então, eu agradeço a Deus e peço que esse conteúdo esteja abençoando a sua vida. Amém? Abra em Juízes capítulo 4, versículo 1 ao 4 e veja o que diz o texto. 4, verso 1 ao 4. Vai falar sobre a história de Débora e Baraque. E assim diz a palavra de Deus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Hazote Hagoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos, vou falar de novo, durante 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Não era uma semana, não era um mês, era 20 anos, que era uma opressão dura. Só aí já tem uma ministração específica. Mas o próximo versículo vai dizer o seguinte: Débora, profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse texto, essa ministração, esse esboço, a minha vida diante de Ti. Eu quero clamar, Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito lucidativa, muito clara. Desde já eu apresento as forças espirituais do inferno que tentam distrair, tentam tampar os ouvidos, tentam embotar a mente e os corações, e eu os amarro agora em nome de Jesus, decretando que essa pessoa possa estar livre para ouvir plenamente o que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Que em nome de Jesus, ela tome a decisão de libertação, de transformação e de busca ao Senhor, assim como o povo de Israel, nesse momento da história, vai fazer. Acreditando que Tu é o Deus do impossível, Tu é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então eu clamo, Papai, que essa noite seja uma noite de transformação de histórias em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí você pergunta, por onde começar essa história? Visto que é um pequeno fragmento de um texto, né, muito conhecido por muitos evangélicos. Mas eu começo falando exatamente sobre o versículo 4. Que Débora era uma profetisa. Liderava Israel naquela época. E foi a primeira e única mulher contada, e aí entenda isso, não quer dizer que não houveram outras, mas contada na história bíblica, é a única mulher que se coloca nessa posição de juíza. Então, a única mulher relatada na história como juíza foi Débora. E daqui a pouco a gente vai chegar nela. Porque antes de falar do porquê existe a história de Débora na Bíblia, eu preciso falar de um outro personagem que é pouco explorado, mas é de suma importância, que é Lapidote. Quem foi Lapidote? Lapidote foi quem? O marido de Débora. Aí tu, pastor, eu li isso. E qual é o tchan nessa história? Lapidote, nesse momento da história, fazia literalmente o papel de quê?
de coadjuvante. Ele estava ali. Ele não impedia a mulher de agir, não impedia a mulher de trabalhar na obra do Senhor. Mas quem era ele? Ele era somente um figurante. Ele era somente um que estava aparecendo com o nome escrito. É como a gente vê no filme, aquelas letrinhas que sobem, né? Dos que foram participantes, né? Então estava ali, o nome dele apareceu na história. Mas quem era ele, propriamente dito? Pergunto eu a você. E aí eu tenho que sair da história de Lapidote e vir a um outro momento. Eu lembro que quando eu era pequeno, ali na década de 70, na década de 80, existia uma máxima cinematográfica. E a arte, seja por cinema, seja por novelas, por várias vezes explorava um tema. Que tema era esse? De um homem que num dia de chuva ou uma noite, né, de sereno, chegava para a esposa e falava o quê? Quem é da antiga aí? Espere um pouco que eu vou na rua comprar cigarro. Não é isso? A gente vê filmes, novelas que tratavam exatamente isso? Histórias que tratavam disso? A outra ali, ó, já falou de lá. E aí, nessas histórias, seja de cinema, televisão, isso era normalmente o quê? Um presságio que ele sumiria. Então, a dramaturgia, nos anos 70, 80, por diversas vezes explorou um personagem de um homem que, numa bela noite, a mulher, às vezes, com uma criança de colo, como essa que está na minha frente, pura e simplesmente levantava e vou comprar cigarro e desaparecia. Era um código. E aí você pergunta, que código era esse? Era o código do surto, eu posso falar para você. Porque a gente precisa entender as coisas dentro de uma temporalidade. Porque aí sim a gente consegue construir um nexo daquilo. Então vamos aos anos 70, aos anos 80 e entender o que era uma família. Uma família era um homem que olhava para uma mulher e uma mulher que olhava para um homem e eles se apaixonavam. Depois desse primeiro momento, né, que havia ali o primeiro enlace entre eles, o que eles faziam? Ela fazia a questão de pegar esse homem pela mão e fazer o quê? Apresentar a sua família. Depois disso, num próximo momento de evolução, ele ia fazer de uma forma romântica um pedido em casamento. Está acompanhando comigo? Quem é mais da antiga sabe o que eu estou falando, que era assim as coisas. Era o normal, o modus operandi de sociedade era esse. Então, ele pedia em casamento. Depois de pedir em casamento, eles casavam e viviam unindo amor. Às vezes com bonança, ou às vezes com dificuldade, mas quem vencia era o amor. O amor falava mais alto do que até mesmo status social, não é verdade? Então você vê pessoas bem pobrinhas, mas felizes no casamento. Pessoas de classe média, lutando, correndo atrás, mas felizes no casamento. Pessoas ricas, mas felizes no casamento. Tanto que, nessa época, não tinha uma obrigatoriedade que nós temos nos cartórios hoje. Quem se casou há pouco tempo, tem um casal ali que se casou há pouco tempo, quando você casou, qual era o regime que te foi apresentado como praticamente obrigatório? Qual é o nome? Regime, comunhão parcial de bens. Acho que é isso, né? Comunhão parcial de bens, acho que é a nomenclatura. Não é isso? Então, se você não fala nada, porque esse é o padrão. Se você quiser alguma coisa diferente disso, você aí vai ter que correr atrás junto ao cartório para que seja diferente. E você vai ser até mesmo questionado dizendo sobre os riscos disso. Olha que profundo. Naquela época não tinha isso. Então as pessoas estavam mais preocupadas com o amor do que propriamente com as finanças, com o que tinham e o que não tinham. Porque as pessoas entendiam que tinham encontrado o amor da sua vida, então elas já não casavam pensando que no dia seguinte iriam se separar. Então, se eu não pensava em me separar no dia seguinte, para que eu vou me preocupar com que tipo de partilha eu vou ter? E era uma comunhão de bens. Eu entro com o que eu tenho, você entra com o que tem, a gente vai construir a partir de agora e a vida que segue. Nós estamos construindo uma vida junto. Num momento de sociedade houve essa mudança, essa inversão,
E aí você vai falar, pastor, o que você acha disso? Isso é motivo para uma outra conversa com uma boa pizza ou um bom churrasco, ok? Porque não é o tema agora. O fato é, isso era o que movia a sociedade. Num outro momento desse amor, se gerava um filho. Sim, se gerava um filho. E aquele casal continuava bem. Até que dava um belo dia que aquele homem, motivado pela televisão e pelo cinema, que mostrava isso de forma recorrente, decidia o quê? Sumir. E ele saía para comprar, entre aspas, cigarro e não era mais visto. E aí é interessante que a dramaturgia também mostrava alguns que depois de passado um tempo, o que fazia? Se arrependia e voltava. E aí era uma outra história, aquela questão do tentar reconquistar aquilo que havia sido perdido, né? Ser aceito. Então aí as histórias do cinema, da televisão, mostravam exatamente isso, de como conseguir reconquistar aquele amor diante de um ato insensível, um ato de surto psicótico que havia sido tomado. E aí era aquele homem tentando reconquistar o coração daquela mulher. Pois bem, era isso que se apresentava no cinema. Mas se a gente sair dos anos 70, dos anos 80 e vier para os dias atuais, se a gente tentar escrever essa história novamente, ela vai ser totalmente diferente. E vocês vão me permitir até ler aqui, porque para não me perder nessa nova geração. E aí, quando eu estava escrevendo o esboço, me veio, o cara olha uma mulher. Porque já não é o homem, é o cara. Isso tem um sentido pleno. Então o cara olha uma mulher e sente uma atração animal para uma fêmea. Porque a banalização das questões sexuais chegaram a tal ponto que as pessoas têm se tratado como verdadeiros animais no cio. E aí, nessa atração pela fêmea, eles têm relação. Pum, já pulou um catupilhão de fases que tinha, de processo que tinha antigamente. E aí, dessa relação, ela descobre, depois de alguns dias, que engravidou. E aí, o que ela faz? Ela bate na porta dele. Opa. Bater na porta de quem? Porque muitas vezes ela nem sabe o nome dele. Muito menos o endereço. Porque atos impensados muitas vezes nos leva à resposta daquilo que a gente não espera. Então, essa ação banal muitas vezes tem levado um reflexo na sociedade de quê? De dor, de tristeza e de abandono. E agora, a culpa não é mais do homem que sofre um surto psicótico, que foi influenciado, que sai para comprar esse pseudo cigarro. E aí eu pensei que alguém ia falar isso, mas ninguém falou. Porque se o cara sai para comprar cigarro, primeiro ele não era homem de Deus. Então, porque a gente via que isso não acontecia na igreja, isso acontecia no mundo. Mas eu pensei que alguém ia falar assim, pô, mas o cara compra cigarro, o cara é mundano, é. Porque os homens de Deus não faziam isso. Mas os homens da pista, de vez em quando, acontecia alguns casos, mas agora não. O cara, pura e simplesmente, é um procriador que está solto na night, com bom perfume, com uma boa roupa, e é acionado por uma fêmea. E o que aconteceu é problema dela, porque se ela não se cuidou, ela agora que pariu Mateus, que o embale. Não é isso que está acontecendo na sociedade, ou eu estou falando alguma besteira? É ou não é isso? É isso. É isso que eu vejo todos os dias. Eu trabalho com um monte de jovens que estão entre 20 e 24 anos e eu vejo que a conversa só gera em torno disso. Não, mas aconteceu, o problema é dela, ela que me procurou, ela que deu mole, ela que não se cuidou, ela que não tomou remédio. Ela, a culpa é dela. Agora, se ela está grávida, o problema é exclusivamente dela. Mas, de novo, eu falo, quando ela consegue descobrir o CPF e o endereço do candango, aí vão para as questões legais. E aí eu vejo algumas pessoas que são acionadas na justiça para dar os proventos que essa criança tem direito e odeiam não a mulher, mas odeiam quem? Quem não tem nada a ver com a história, que é a criança. E agora essa criança é uma criança abandonada pelo pai.
é maltratada pelo pai, é odiada pelo pai, que muitas vezes, cada mês que paga a pensão, lança uma palavra de maldição sobre essa criança. Meu Deus, que profundo. E agora a gente vive numa sociedade de muitos casais separados, porque as pessoas estão vivendo, entre aspas, a vida louca, de pais que têm menos dinheiro para comprar Red Bull, whisky e ir menos boate, porque tem que pagar a pensão para pessoas que eles amaldiçoam com a sua boca porque nasceram. Esse é um reflexo de uma sociedade deturpada que nós vivemos. E o Senhor falava, mas Senhor, a mensagem não é de Débora. Sim, a mensagem é de Débora. Mas é importantíssimo, antes de falar de Débora, explicar por que a história de Débora está na Bíblia. É falar do que poucos falam. Não é o que Débora fez, é por que ela está ali. Por que Lapidote era o marido dela e pronto, acabou a história ali. Se nós vivíamos numa sociedade patriarcal, onde os homens tomavam a postura e buscavam ao Senhor, por que ela que estava julgando? Porque havia uma coisa chamada vacância? É uma reflexão que eu deixo para você. E aí, quando essa mulher conseguindo o endereço, conseguindo chegar, e você fala assim, eu tô grávida de você, ela descobre que ele não é um homem, mas sim é um moleque. E aí eu aproveito aqui, dou um pausa e te explico uma coisa. Tem gente que fala que a palavra moleque é originária de Moloque. Não tem fundamento. Moleque é do quibungo, que vai falar de criança pequena, tá? Então, esse negócio de moleque, não fala moleque porque moleque é originário é Moloque. Não tem fundamento isso, tá? Você pode procurar no dicionário de africano, você vai descobrir esse detalhe, tá? Se você entrar na internet, você vê um monte de gente falando isso. Não fala moleque não, porque é para ofertar Moloque. Não tem isso, né? Se você ver MU, apóstrofe, que é ler com K, então é moleque, né? Então, com K, você vai ver que é onde se encontra a origem da palavra. Fato é, não são homens, são verdadeiros moleques. Mas você pergunta, pastor, o porquê disso? Isso é coincidência? Isso é... Por quê? E aí me permita te fazer uma explicação sociológica, filosófica e espiritual ao mesmo tempo. Isso tudo faz parte de uma grande roupagem de um grupo da sociedade que sabe muito bem o que deseja alcançar. Esse grupo tem como premissa a principal guerra deles é o quê? A quebra da cultura judaico-cristã, que eles dizem ser o que deturpa a sociedade. Então, as pessoas que difundem isso, que divulgam isso, que começaram lá atrás nos filmes motivando homens a ser aquele personagem do cigarro, do sair na chuva, do recomeçar a vida, do, entre aspas, se libertar. Na verdade, isso tudo faz parte de um processo psicológico de construção que não é à toa, que não é solto, não é isolado. Eu vou te provar isso. Tem todo um fundamento isso. E esse grupo quebra, o objetivo dele é esse, quebrar a premissa judaico-cristã. De onde eles vêm? Eles fazem uma mescla de pensamentos. Tá? E aí eu vou pedir para você não sair do canal antes de ouvir a mensagem toda, porque nós vivemos numa sociedade muito polarizada. E quando você fala algumas palavras-chave, as pessoas já ficam dodói. Então, em nome de Jesus, não fica dodói. Escuta o que eu estou dizendo, não sai do canal, não desliga a mensagem, porque senão você não vai entender aonde eu vou chegar. Ok? Eu imagino quando estava fazendo a ponte em Rio-Niterói, começaram a botar estacas no mar. E aí o pessoal, imagina se você tivesse parado no meio e largado as estacas no mar. Não teria ponte. Então, veja essa ponte ser construída. Então, essa ponte vai ser construída através de pensamentos de Platão e de Marx. Passam por Lenin, por Stalin. Então, tem toda uma construção. E eles falam pelo quê? Por algo que vai ser libertador à sociedade. Que premissa é essa? É a premissa dos filhos do Estado. Vocês sabem o que é isso? Quando você vai estudar, se aprofundar, não por simplesmente ver um blog, mas estudar de verdade, você se debruçar em livros, né? Você que gosta de ler, não só ler o artigo de A ou de B, mas entender a coisa como um todo, é um convite que eu te faço para você não ser cegado. O que acontece? Eles entendem que o Estado tem a função permanente de cuidar plenamente das crianças. E com isso, trará igualdade a todos.
Ok? Essa é a premissa que está lá, né? Você pega algumas intentonas comunistas, você vai ver que está escrito isso aí, né? E é uma coisa muito bonita. Concorda comigo? Romanticamente, você pensar em tirar desigualdade de classes é uma coisa bonita. Só que quando a gente sai dessa esfera, desse mundo, e se aprofunda nos estudos, e aí eu estou aqui como um acadêmico, como alguém que já deu aula em faculdade, então eu posso falar com propriedade, a gente vai mais além. Aí a gente vai ver o quê? Vamos lá. Estudando um pouco mais sobre os escritos de Platão, que é um dos fundamentos que eles usam para isso, tá? Olha o que está escrito aqui. A educação, segundo a concepção platônica, visava atestar as aptidões dos alunos para que apenas os mais inclinados ao conhecimento recebessem formação completa para serem governantes. Então, opa, pausa. Pausa. O começo era igualitário. Todos estudavam, todos eram colocados na história, os filhos do Estado, né? Todos tinham a mesma premissa. E aí eu vou falar uma coisa complexa para esse público que está aqui, porque respira fundo, né? Porque eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que não sei se você vai rir ou se você vai chorar, né? Então eles pegavam aquelas crianças e botavam todo mundo no mesmo balaio. Tá todo mundo se for estudando, tá tudo muito bonito, tá muito romântico. Mas o meu objetivo é que todos sejam iguais, não é isso? Não é isso que vocês já ouviram falar sobre essas premissas? Não, todos serão iguais, terão os mesmos direitos. Só que o próprio Platão, que começou isso, alguns séculos antes de Cristo, ele já deixava bem claro. Vai começar todo mundo igual. Até 10 anos, depois tem inclusive as faixas, né? Depois do 14, se não me engano, depois tem uma mudança aos 16, outra, se eu não me engano, aos 20. Estudei sobre isso. E aí, quando lá no 20, você vai ter que decidir para que lado que ele vai. E aí, aquela igualdade de pensamentos, de direitos e deveres, vai sabe acontecer o quê? Os menos capazes eram enviados para fazer o quê? Serviço militar. Respira, como falei, né? Então, os menos capazes se tornavam militares. É sofridaço isso, né? E os mais capazes eram inclinados ao quê? Eram iniciados no estudo da filosofia. Então, que igualdade é essa? Não tinha, desde o princípio, do fundamento desses filhos do Estado, já não tinha uma questão de igualdade. Eles já entendiam que existiam seres humanos diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos, com pegadas diferentes, com motivações diferentes, com entusiasmo diferente, com perseverança diferente. E a grande realidade, quando nós entramos hoje numa sociedade, e aí eu estou entrando tanto na questão física como na questão espiritual, nós vemos que tem pessoas que recebem coisas de Deus que outros não recebem. Mas Deus tem filho favorito? Não, mas é porque alguns se achegam a Ele, buscam a face dEle, acreditam plenamente nele. E com isso colhem coisas diferentes de outros, que falam que Ele existe e que tá lá. Tem até uma foto de Jesus lá no quadro, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 e se diz cristão. Então, o nível de intimidade vai te levar a lugares diferentes, é fato. Como o nível de escolaridade de busca tende a te levar a um lugar. Ah, mas eu conheço um que só tem o primeiro grau e está rico. Perfeito. Um de quantos? A pergunta é essa. Não adianta ficar tentando romancear coisas. Ah, mas é porque fulano não teve oportunidade. Não teve mesmo. Sabe, eu congregava numa igreja que apoiava uma comunidade, na verdade, 2 comunidades aqui do Rio de Janeiro. E, pasme, se vocês tivessem noção de quantos projetos existem dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, você ia ficar bobo. As artes marciais têm de graça. As lan houses têm de graça. Curso de inglês tem de graça. Balé tem de graça. Traduzindo, existem diversas oportunidades hoje dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro assim. Diversas. Para que você... Grupo de leitura, grupo de teatro, grupo de música, de instrumento. Tem várias oportunidades. Eu agradeço a Deus por isso. Porque aquelas pessoas que têm menos dinheiro, diversas oportunidades estão sendo apresentadas para elas. Para o quê? Para que elas possam tomar a decisão de construir um futuro diferente para si. A grande questão é que alguns se apoderam dessa oportunidade e outros não querem. E aí, quando a gente vai lá no princípio platônico, a gente vê que naquela época já era assim. Todos recebiam as mesmas oportunidades, mas alguns não queriam muito.
Outros queriam. Porque você há de convir comigo que aqueles que eram iniciados na filosofia e, no segundo momento, para ser governadores, governantes, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que estudar, se debruçar por vários anos para entender de leis. Para o quê? Para cuidar do próximo. E aí você para pensar numa sociedade grega, onde as pessoas tinham um hedonismo a milhão, traduzindo, a primeira coisa que eu preciso sentir é o meu próprio prazer, é meu prazer por mim mesmo, para imaginar o quanto dessas pessoas se debruçavam sobre os estudos filosóficos e, na sequência, para ser governantes. É só pensar. Porque naquela época as pessoas queriam prazer imediato. Se eu começar agora no exército, eu já vou ganhar salário, eu já vou ganhar soldo. Eu já vou entrar numa guerra aqui, se eu sobreviver, eu já ganho espólios de guerra. Cara, é muito rápido. Vocês estão entendendo isso? Então, naquela época, as coisas já eram, né? Você tinha que tomar a decisão de ir pelo caminho mais fácil ou não. Mas, de novo, eu falo, essa mensagem vai falar de Débora. Porque tudo isso fala de construção de sociedade. E nessa construção de sociedade, eu pergunto, aonde estava Lapidote? Bom, por outro lado, nós temos as mulheres. Que mulheres são essas? Só aquelas que carregam a criança no ventre. Indiferente do que aconteceu com o pai ou não, dele assumir ou não, elas vão continuar com a criança. Entre aspas, o problema, o Mateus, é delas. E aí você para pensar, quem serão essas crianças? Dependendo do que essas mulheres fizerem, elas terão nos seus braços alguém que vai ser cheio de sequelas ou cheio de virtudes. Então, essas mulheres que foram abandonadas ou não, que sofrem ou não, que são felizes ou não, quando estão diante daquela criança, ela consegue passar uma carga emocional gigante para aquela criança. E aí eu falo a importância dela, indiferente do que está acontecendo à sua volta, dela conseguir ter uma estrutura emocional e espiritual para ser uma guerreira do Senhor. Para que aquilo que ela está passando, ela possa administrar bem, para aqueles que estão à sua volta, olhando com aqueles olhinhos carinhosos para ela, possam sentir paz, possam sentir conforto, possam sentir esperança. Por mais que, por muitas vezes, essa esperança dela anda numa linha bem fina. Mas ela precisa respirar fundo, olhar para essa criança e transformar a sociedade. E é por isso que essa noite eu quero glorificar a Deus pelas grandes mulheres guerreiras que nos cercam. Pelas mulheres que fizeram diferença na história das nossas vidas. E talvez você hoje seja uma dessas mulheres com criança pequena no colo. E eu quero convidar você a fazer diferença. Eu sei que pode estar doendo, eu sei que você pode estar sofrendo, mas eu quero te convidar a não entregar os pontos, a se manter de pé. Porque essa criança, essa sociedade precisa de você. Então, lembre-se, a atitude que você for tomar agora pode causar um retorno para você mesmo de uma criança sequelada que vai te dar muita dor de cabeça ali na frente. Como alguém que é um motivador, um influenciador positivo da sociedade. Então eu quero te motivar a deixar de lado os erros do passado e focar nas decisões que você precisa tomar agora para a construção da sua história e da história dos seus filhos. Amém, igreja? Então, quem são essas mulheres? São mulheres que, por mais que estejam achando que não vão conseguir, que diante da sociedade mantenham o elan. Mantenha a postura, mantenha um sorriso, diante dos filhos, mantenha a esperança. Mas como diz o Salmo de número 6, quando chegam na sua cama e colocam a cabeça no travesseiro, só ele sabe o que realmente está acontecendo. Porque eles encharcam ele de lágrimas, como disse o salmista. Eis que de madrugada eu encharco de lágrimas meu leito. Traduzindo, quando eu boto a cabeça no travesseiro, que fica tudo em silêncio, que todos estão dormindo, é ali que eu boto para fora, muitas vezes com a boca tampada no travesseiro para ninguém ouvir os meus urros e os meus gritos de desespero. Mas a Bíblia fala de uma coisa extraordinária, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe, quando vem um amanhecer, a gente falou sobre isso numa mensagem há poucas semanas, quando vem um amanhecer muda, quando há a claridade
questões químicas mudam no teu corpo. E essas questões químicas fazem com que você volte a florescer e volte a lutar, volte a estar pleno. Então, por mais que a noite tenha sido difícil, aí você fala, mas pastor, essa noite está durando, mas a noite tem começo, tem meio e tem fim. Sabe, existe um país na Europa, se eu não me engano é a Finlândia, está lá em cima, no norte da Europa, né? São 2 países ali, um deles eu acho que é a Finlândia. O pessoal do mapa aí me corrija se eu estiver errado, acho que é Suécia e Finlândia que estão lá em cima. Isso. Islândia. Onde tem o maior tempo sem sol. Não sei se vocês sabem disso, né? Você chega a ter meses sem ter o nascer do sol diante da posição que ela se encontra no globo. E aí você tem noites por dias, por semanas, e depois tem claridade por dias, por semana. Então, por mais que essa noite seja a noite da Islândia, por mais que essa noite pareça que esteja durando dias e mais dias, pode ter certeza que o sol vai raiar para você, amém? Glória a Deus por isso. Mas o mais interessante é que essas mulheres, sejam chorando de madrugada, sejam sorrindo diante da sociedade, elas têm uma característica que faz toda a diferença. Elas rasgam o coração diante do Deus Altíssimo. E aí nós vemos um outro personagem bíblico, onde uma mulher entrava no templo, no momento da oferta, e não conseguia nem falar de tanto que ela chorava e rasgava o coração. A ponto do sacerdote, num momento de infeliz, de se distrair, olhar para ela e falar assim, poxa, mulher, a essa hora da manhã tu já tá bêbada, cara, balbuciando aqui. E ela fala, não, meu senhor, eu não tô bêbada. É porque tá doendo tanto que eu não tô conseguindo nem falar. Mas ela não conseguia falar diante dos homens, mas ela falava diante de Deus. E aí você pega a Bíblia Sagrada e você tem fundamento para isso, porque a palavra também nos diz que o Espírito Santo faz o quê? Clama com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu não consigo falar, ele está ouvindo e ele está interpretando diante do Altíssimo. Então, mesmo aquele clamor de Ana e aquele que eu e você fazemos muitas vezes na nossa vida, não se preocupe. Ele está sendo ouvido. E aí sim a gente chega, diante dessas posturas de mulheres guerreiras, nós chegamos em Débora especificamente. Sabe, Débora era juíza da nação. E eu preciso te explicar como é que funcionava isso. O juiz funcionava como um intermediador entre a esfera divina e a esfera administrativa e política da comunidade. Então ele fazia esse meio de caminho. Né? Ele julgava as questões espirituais, mas ele também via as questões sociais. Ele fazia esse meio de caminho, né? Na busca da conexão e também na conexão entre os homens. Traduzindo, era uma pessoa muito respeitada pela sociedade. Era literalmente visto como um diferencial. E nesse momento, Israel estava pulverizado, não existia um governo único, não existia uma nação única. Cada tribo estava cuidando dos seus assuntos, eles tinham se espalhado nas 12 tribos. Então você vê que por vezes um juiz se levantava entre 3, 4 territórios, num outro momento outro juiz trabalhou com 5 territórios, no outro 8 territórios. Então eles não estavam na visão de nação como um todo. E essa é o momento de Débora. Ela estava ali da mesma forma, ela começou a julgar numa parte somente de Israel, mas existia alguém que cuidava do comando bélico daquela tribo. E esse homem era Baraque. Então, o comandante Baraque era uma pessoa considerada dentro do poderio bélico como um bom comandante, como um bom general. Só que o que a gente leu no texto, eu convido você a voltar no texto para a gente ver um detalhe sobre esses 20 anos de perseguição e de opressão que eles estavam passando. Jabim, versículo 3, Jabim tinha 900 carros de ferro e um grande poder de infantaria. Deixa eu explicar uma coisa para você, quando a gente pega nos umbrais da história, a gente vai entender isso. As guerras eram guerras de infante, de homens, de guerras a pé. Em alguns momentos você tinha a função da cavalaria, né? Então alguns homens vinham a cavalo ou a camelo,
e faziam o quê? Uma tomada rápida de território, né? Então, você estaria, eu estou a 2 dias de marcha para lá, de repente vem um contra-ataque de um homem cheio de camelo, cheio de cavalo, um grupamento de 500, 600 homens que vão dar a volta e me pegar por trás. Então, era um grande diferencial você ter esses animais. Eles tinham não somente os cavalos, mas eles tinham carroças, que é como se fosse bigas, você pensaria naqueles aqueles filmes romanos, né? Então eles tinham como se fosse aquelas bigas romanas, né, puxadas a cavalo, que muitas vezes andava 2 homens em cima, um pilotando e um arqueiro, um artilheiro. Então você vê que as funções de exército hoje estão bem construídas desde aquela época. Então você tinha a biga, que era a cavalaria, e em cima dela montada, né, a cavalaria montada, tinha também um artilheiro. Né? Então você pega até os tanques de guerra hoje. Como é que é o nome dos quartéis de tanque de guerra? Mas a cavalaria montada, não é isso? Cavalaria móvel. Tem um cavalaria blindada. Fugiu agora os quartéis de tanque de guerra. São de cavalaria também, não é isso? Isso, exatamente. Né? Que eles entendem como o quê? Como um meio de locomoção também usando as premissas dessa época. E eles tinham 900 carros. E aí você pergunta, tá, e qual era o detalhe? O principal detalhe deles é que eles tinham a capacidade de fundição do ferro. E assim como a China teve a capacidade bélica diferenciada por manusear a pólvora, né, você vê que no Oriente a diferença estava na questão do ferro. E o que eles faziam? Os historiadores falam que nas suas bigas, eu vou chamar assim, me permita, né, suas carroças, seus carros de ferro, né? Eu tô falando biga para você pensar, né? Conseguir construir. Nas suas rodas tinham na lateral lanças de ferro. Então o que eles faziam? Eles jogavam aquelas bigas em cima da infantaria e aqueles ferros saíam matando todo mundo. Então eles nem desciam. Então só de fazer aquele alvoroço de bigas passando pelo meio, os seus cavaleiros, seus condutores estavam protegidos e aquilo ia matando a infantaria. E aí, depois de ter sacramentado muita gente, aí a infantaria deles vinha e terminava o ataque. Então, meu amigo, era quase impossível vencer eles. Vocês estão entendendo por que eu estou falando? Para você poder entender o que significa. Então, só de carro, de ferro, eles tinham 900, meu amigo. Era muito difícil. Ah, mas eu tenho 100 mil homens. O cara está com quase 1000 bigas, com ponta de ferro. Ele se lança lá, por mais que quebrem 20, 30, 50. Pensa quantos soldados desses 10 mil vão ser mortos só por essas lanças passando no meio deles. E aí o cara faz uma linha de biga, de 10 bigas. Você pula, o cavalo te atropela, que tá morto também. Então você pula pro lado, tá morto também. Traduzindo, ou tá morto ou tá ferido, sequelado. Traduzindo, eles tiravam muita gente de combate. Então era uma guerra muito difícil, por isso que eles conseguiam vencer tanta gente. Por ter essa característica de conseguir manusear bem a questão do ferro. Entenderam isso? Então, era contra isso que eles tinham que lutar. E por 20 anos, eles estavam sendo oprimidos por esse povo, por esses guerreiros, que tinham um grande general à frente. Só que agora acontece uma coisa diferente. E que coisa diferente é essa? Alguém dentro da nação toma uma posição. Sabe? Essa mensagem poderia parar só aqui. Às vezes, uma guerra está acontecendo. Às vezes, pessoas estão morrendo. Às vezes, tem muita gente se ferindo. Numa família, num bairro, numa cidade, numa nação. Às vezes, só precisa de um homem e uma mulher de Deus se levantar para mudar toda a história. E assim aconteceu em Israel. Essa mulher se levantou. Se não existia homem, se não existia alguém que tomou a posição correta, ela falou, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Espírito de Deus se apoderou dela de tal forma que ela começou a ser respeitada, da forma que ela falava as questões espirituais. E numa dessas visões espirituais, ela manda chamar o general de Israel, por assim dizer. E aquele homem chega a ela e ela fala, o Deus Todo-Poderoso manda te dizer que ele vai entregar o exército inimigo nas nossas mãos. Agora, para pensar. Os caras estão há 20 anos sem perder. Os caras têm um poderio sinistro. Nós não temos nem a quantidade de homens que ele tem, porque, de novo, eu preciso te lembrar, eles não estavam trabalhando como nação nesse momento, tanto que ela manda buscar gente em 2 tribos. O texto vai falar na sequência.
Então são muito menos homens, com menos poderio bélico. E agora aquele general tem que chamar esses homens, e ele junta 10 mil homens, e conseguir passar para esses 10 mil homens que o Espírito de Deus está se movendo de novo na nação, uma nação que estava desviada do caminho do Senhor e por isso estava tomando a cabeça, que existia uma pessoa, uma mulher de Deus, que tomou a posição e que teve uma visão profética dizendo que nós iríamos ganhar aquele grande exército numa situação específica de combate. Agora, sai do texto e se coloca, né, sai do livro e se coloca dentro do texto. Você, pobre, ferrado, saqueado todo ano nas colheitas, por um exército que você já viu do que eles são capazes, então o nego já chegava, pode levar tudo aí, rouba tudo, só não mata a gente. Eles eram violentos, então pode levar tudo, só deixa as mulheres, só deixa as crianças aqui, porque, né, eu só quero continuar vivo, só quero... Não esculacha, não, né? Se coloca nesse contexto, entenda esse contexto. E agora vem um cara que fala, ó, tem uma mulher de Deus, que está fazendo coisas que as pessoas reconhecem que é de Deus, que está falando que agora a gente vai se levantar contra esse grande exército e vai vencê-lo. É Israel todo? Não, são só 2 tribos, são só 10 mil homens. Como é que é? Eu fico imaginando, eu que sou guerreiro, eu que sou militar, ouvindo esse discurso, como é que eu ia me colocar? Aí, ó, deixa lá a Júlia, né? Deixa de receber aqueles abraços carinhosos da Júlia toda vez que você chega do serviço, né? A Sofia que traz teu chinelo na cama quando você acorda carinhosamente, o cachorrinho que te lambe todo dia quando o despertador toca, né? Deixa a tua loura e parte pro combate com o maior exército da atualidade, que tá há 20 anos sem perder, porque a gente vai ganhar. Esse era o contexto. Aí eu ia perguntar, não, mas é o Brasil todo que vai entrar? Não, não, é só Rio e Minas só que vai entrar na guerra só. Só Rio e Minas, 10 mil homens. 10 mil homens? Só de carroça, os caras têm de ferro 900. Só de carroça desse passar no meio, eles levam uns 10 mil só nas pontas de aço que eles têm. Essa conta não tá fechando. Você concorda que humanamente é essa a lógica da coisa? É chegar pra ele e falar assim, pô, comandante, na boa, ó, tô fora, tô dando minha baixa agora. Eu tô juntando ali meu pedágio, né, porque os milicianos estão vindo, eu vou pagar meu pedágio pra eles e eu quero só paz. Eu prefiro continuar pobre, mas continuar vivo. Que muita gente pensa assim. Eu prefiro continuar sentindo essa dor, e a dor era pesada, porque o texto fala, porque ele, né, vou até pegar aqui, ó, e... o comandante do seu exército de Israel, porque eles sofreram muito. Ele sofreu muito. Não foi só uma dorzinha, não, era muito doloroso. Eu fico me perguntando quantas vezes na história da nossa vida que a gente passa exatamente por isso. O sofrimento tá grande, tá passando meses após meses, e a gente não consegue sair, não é nem da zona de conforto, é da zona de dor. Porque algo vem na nossa mente dizendo, podia ser pior. Será que podia ser pior? Ou será que Deus tem algo muito melhor pra gente e a gente não está se autorizando a viver? Que voz é essa que está falando no meu coração? Só fica quieta no mesmo lugar. Pelo menos você está viva. Pelo menos você tem emprego, pelo menos você tem família. Felicidade? Ah, felicidade é uma coisa abstrata que alguém inventou. Isso não existe. Isso não é para você. E eu pergunto exatamente isso para você. Quantas vezes uma voz tem vindo a teu ouvido dizendo coisas que são diferentes do que está escrito na palavra de Deus? E eu pergunto, que voz é essa que você tem ouvido? Será que é a voz da consciência? Será que é a voz da razão? Ou será que isso tem um outro nome? Em nome de Jesus eu quero pedir que você se liberte dessas vozes. Que você tome decisões acertadas, porque você conhece a palavra de Deus. E eu profetizo que essas vozes perdem força hoje na sua vida, em nome de Jesus. Chega de dar ouvido a essas vozes. Chega de covardia. Chega, em nome de Jesus, chega. Sabe? Ai, ai, ai.
Baraque reúne um exército e, no final das contas, ele conta com 6 tribos. Mas eles estavam amedrontados pelo inimigo. E aí Baraque toma uma postura interessantíssima, que é a reflexão principal dessa noite. Ele chega diante de Débora e faz o quê? Débora, tem o seguinte, eu até reuni o exército, tem uns malucos aí que estão acreditando nisso. Tem cara que largou a família, largou tudo para trás, que tá ali com lança, com espada, com arco, e os caras estão acreditando no que você falou. Porque esses caras ouviram dizer, ou mesmo tiveram experiências contigo, dizendo que você é uma mulher de Deus. Mas eu vou ser bem sincero para você. E posso falar a verdade? Ainda bem que ele foi sincero. Porque tem gente que não vive na sinceridade e acaba nunca conquistando. Então, às vezes, é melhor, se você está com medo, se você está amedrontado, se você está no erro, ser sincero. Porque esse é o começo da libertação da sua vida. A sinceridade. Deixar de, não, o meu exército está aqui, mas por dentro, caraca, a primeira flecha que bater perto do meu carro, corro. Então ele abriu o coração diante dela. Ó, não, vou ser sincero para você, os caras estão aí, os caras estão reunidos aí. Mas eles vieram, mas mesmo eles estão amedrontados. Eles estão reunidos, mas eles não estão plenos. Então eu vou falar uma coisa sincera para você. Eu só vou nesse combate se tu for comigo. E aí eu pergunto, em que situação comum uma mulher vai para a guerra? Nenhuma. Nenhuma. Sabe, são quase 30 anos de militarismo, 29 anos e 6 meses. É um bom tempo. É mais do que a maior parte tem de vida aí, eu tenho só de militarismo. Só vestindo farda, escutando sim senhor, não senhor. Vivendo diversas experiências que vocês talvez não tenham nem ideia, dá para escrever um livro. Então, em 29 anos e 6 meses, eu já vi muita coisa. Muita coisa. Aquelas pessoas estavam reunidas. Eles queriam que a coisa acontecesse. Mas era incomum ter uma mulher à frente no combate. E nesse tempo todo, eu vi muitas boas mulheres trabalhando na área de saúde, trabalhando na área administrativa, trabalhando na área de intendência. Mulheres realmente que se destacaram. Mas quando a gente pega a parte de infantaria propriamente dita, a parte de combate, as mulheres foram resguardadas até o presente data dessa mensagem, 2021, pode ser que ano que vem já mude as coisas, mas até esse presente momento as mulheres eram resguardadas do campo de batalha propriamente dito, no que se fala tropa de infantaria. Mas Baraque estava propondo exatamente isso a ela. Nós vamos, mas só se você for com a gente. Porque se você acredita realmente no que você está falando, você vai bancar com a gente. Se você não for, é porque você não acredita. E o mais interessante é o que ela fala para ele. Ok, eu vou. Mas escuta bem o que eu vou te dizer. E o que a Bíblia fala? Não será pela tua honra a vitória desse combate. Pela tua decisão. Ok, eu vou contigo, mas que fique bem claro. O Senhor manda te dizer que é o nome de uma mulher que vai ficar em destaque. Porque os homens não tomaram a sua posição. E quando os homens se apequenam, quando os homens se acovardam, quando os homens dão um passo atrás, eu quero te dizer uma coisa, Deus usa quem Ele quer. Mas o que não pode acontecer é a obra deixar de acontecer. E é o exemplo clássico que nós temos aqui na Bíblia, onde uma mulher tomou a frente. E agora ela indo em combate, eles aceitam sair para guerrear. E quando eles estão em combate, o que acontece? O Espírito de Deus se move de umas estratégias muito fantásticas, mostrando como fazer em cada detalhe, e eles andaram em obediência. Aí vem mais uma ótima reflexão para você. Quer vitória? Ande em obediência. Ande em sensibilidade, ande com pessoas de Deus.
Dê ouvido às pessoas que dão testemunho, que pagam preço. Não há profetadas, não. Porque você tende a se machucar, mas presta atenção no caminho daquele que está contigo. Escolhe certo, ande com pessoas certas. E você vai ver que grandes coisas vão acontecer. Porque exatamente isso aconteceu com a nação de Israel. Eles viveram um verdadeiro milagre. E houve uma grande confusão no arraial do inimigo. E o seu general agora faz o quê? Bate em retirada, fugindo. Porque ele o quê? 20 anos de vitória, ele não sabia como trabalhar a derrota. Tem pessoas que estão tendo uma vida ótima, eu agradeço a Deus por isso, mas cuidado. Porque às vezes você está vivendo tanto tempo de vitória que quando vem qualquer coisa te desestrutura e te joga no chão. Certa vez eu falei para a igreja que se você vencer um combate, né, e você agora está num momento de calmaria, muito cuidado, que esse é o momento mais perigoso, que é o momento de contra-ataque do inimigo. É aquela hora que você está relaxando. Ah, agora tá bem, meu marido tá bem, meu casamento tá bem, arranjei um emprego, agora tá... meu filho que não estava doente agora foi curado, agora tá tudo bem, agora eu vou descansar. Cuidado que é aí que ele te pega. Exatamente no contrapé. Amém? Bom, e eu entro no último pedaço dessa mensagem. Você sabe o que significa o nome Débora? Na tradução literal do hebraico? Débora ou Débora significa abelha. Abelha. E aí, enquanto eu estava ouvindo isso, eu senti de ler. Uma coisa que eu ouvi uma vez, eu não dei muito crédito, mas eu falei, deixa eu pesquisar isso aqui se tem fundamento mesmo. E acredite, tem vários artigos, até de governos falando sobre isso. E aí eu peguei um pedaço, uma transliteração, e escrevi aqui: a vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio do ecossistema, já que na busca do pólen, sua refeição, esses insetos polinizam plantação de frutas, legumes e grãos. Sem abelha, não há polinização. Não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. E eu falei, uau! Eu não sabia que as abelhas eram tão importantes para a nossa vida. E aí, num outro artigo, vai falar que 80% dessa polinização passa pelas abelhas. Traduzindo, não tem como subsistir se elas não estivessem fazendo isso. Você tem noção disso? Que a vida está dependendo principalmente de um bichinho tão simples. Uma ação tão simples. E a Bíblia é tão cheia de simbolismo, de detalhes para que nós possamos crescer. A mulher que trouxe uma nova esperança a Israel, e a Bíblia Sagrada tinha o nome de abelha. Débora. Sabe, a abelha é um animal tão pequeno. E o Espírito Santo manda te dizer: você pode se colocar essa noite como uma simples abelha. Talvez você pense que isso que eu estou fazendo é tão pequeno, mas está construindo todo um ecossistema para salvar o planeta, para salvar a vida humana. Em nome de Jesus, se coloca na posição correta. Assim como Débora, olhando a oportunidade e não tinha quem ir, ela falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero convidar você a se colocar nessa posição essa noite. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu dependo de Ti, eu acredito. O que eu tenho sentido e visto é a Tua presença, então eu quero me mover. Pare de falar, mas eu acho que era fulano, ciclano. Não, chega, não tem mais tempo para isso. A polinização precisa acontecer, a vida precisa continuar. E o Espírito Santo salvou aquela nação através de uma única abelha, que foi influenciadora para que tudo mudasse à sua volta. Sabe, o texto bíblico, a Bíblia não se desmente, e ela falou que através da mão de uma mulher a história seria escrita, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando aquele general fugia, a história vai falar que ele entra na tenda de uma pessoa, e lá estava a mulher, os homens na guerra, sozinha, e ele fala: me esconde, mulher, me esconde que estão atrás de mim. E ela, tranquilo, esconder. E no final, o que ela faz? Ela crava uma estaca na cabeça do candango e mata ele. E ela primeiro dá carinho, dá leite, cobre, protege, acalma ele.
E eu não preciso nem dizer o que o Espírito Santo já está falando no teu coração. Ramanequea soubia. Aquele lugar que tu vai, Ramanandishobi, que é a soubia. Você é coberto, aquele lençol de seda. Ramanandjebia. Aquela bebida gelada, Ramanobia. Eu tô até vendo. Ah, meu Deus, misericórdia. O cetim, a seda, o linho. O que você não está vendo é a estaca que está preparada para te matar. Só que não é uma vida terrena, não é uma morte terrena, é uma vida, é a morte eterna. Doura. Se cumpriu o que a Bíblia falava. Através da mão de uma mulher, aquele general caiu. E quando os homens continuavam no percalço, já tinham destruído o exército. E, cadê o general? A gente tem que pegar ele também. A mulher chega. Vem cá, vem cá. Pode parar, pode salvar. Senhor, pode parar, tá tranquilo. Dá uma entrada ali, ó. O defunto tá lá, pode tirar, dá uma limpada lá. Pede o rapaz pra dar uma limpada, o pessoal do Gerais. Só pra tirar o sangue ali e tal. E tira tudo, que ele já tá morto. Já não tem mais aquele que se levantava contra Israel. E agora a coisa mudou. O general caiu, o exército tá desestruturado. E aqueles homens se enchem de coragem agora de uma forma sobrenatural e começam a atacar a nação. Você tem noção do que é isso? O Espírito Santo está falando com você de uma forma muito clara. Às vezes é uma pessoa com uma palavra profética que muda toda a história. Seja você essa pessoa. Seja você esse influenciador. Seja você esse profeta de Deus. Porque Deus vai fazer. Eu termino essa mensagem dando graças a Deus. Porque é onde alguns homens, e eu digo alguns, porque existem muitos homens de Deus, e eu agradeço a Deus pela vida de cada um desses homens que tem se posicionado, tem pagado preço. Que tem tomado pancada, mas tem se mantido de pé. Eu agradeço a Deus pela tua vida, meu irmão. Pastor guerreiro, diácono guerreiro, evangelista que toma a porta na cara e continua. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Você que não desiste, você que não entrega os pontos. Tudo está sendo contado na eternidade. Mas aqueles que estão deixando brecha, que estão deixando um espaço, estão deixando vago, eu agradeço a Deus pelas Déboras que têm se levantado na nossa sociedade, que têm pago o preço, buscado em clamor, em oração, em intimidade ao Senhor, para que possam viver uma transformação das suas histórias, das suas famílias, quiçá da sua nação. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.